Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelare mais um programa aqui pelo nosso canal, hoje com o Principiante Espírito, que é o Espiritismo, capítulo 3, Soluções de alguns problemas pela doutrina espírita, no final dessa obra, né? Estamos aqui no finalzinho da obra. Hoje a gente vai examinar aqui o que nós convencionamos chamar de a visão de Deus e a consciência da individualidade. Os itens são 146 e seguintes, pedindo a vocês que, se puderem e quiserem, façam uma assinatura solidária para nos ajudar a manter o canal em funcionamento na plataforma. Se você também quiser nos acompanhar nas redes sociais, seja bem-vindo. Estamos no Facebook. E se você também tiver interesse, fale conosco, @institutorevelario.org.br, lugar onde você faz sugestões, críticas, perguntas e até elogios, bem como sugestões de pautas, caso você seja um assinante comunidade. É isso, tenho aqui ao meu lado Lauro Rodrigues, seja bem-vindo para a gente começar mais um vídeo sobre o que é o Espiritismo, vai ao ar todas as terças-feiras, às 12 horas, ao meio-dia, live das 12, onde nós estamos estudando essa obra aí, Laurinho. Qual que é a importância do que é o Espiritismo para o mundo, digamos assim, dos espíritas, né? O mundo da doutrina espírita, o movimento que se convencionou chamar de movimento espírita. Lauro Rodrigues. Beto, é muito bom poder estar aqui com você. Saúdo também a você que está nos assistindo agora. Desejamos muita saúde e paz para você e todos aqueles que vos cercam. Bom, Beto, a importância dessa obra, primeiro, né, como o próprio Kardec vai dizer, para aquele que é neófito ou iniciante, Kardec estabelece, né, dá uma ideia dos princípios que a doutrina espírita defende, comprova, estuda, e que nós precisamos ter em mente o conhecimento desses princípios. Então, o que é o espiritismo? Ele seria essa base para o início daquele que quer estudar. E aí parte para o Livro dos Espíritos, Revistas Espíritas e todas as obras. Esses dias conversando com uma determinada pessoa, ele me disse que só leu o Pentateuco, olha só a ideia lá de Moisés, o Pentateuco kardeciano. Isso é um equívoco, não existe Pentateuco. Existem as obras de Allan Kardec, existem as obras da doutrina espírita a serem estudadas. O próprio Kardec, e no estudo anterior dessa obra que é o Espiritismo, Kardec dá referência das revistas espíritas, pessoal. Ele não fica só ali, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, não. Ele nos manda ir lá na revista espírita, ele nos sugere, porque para que a gente possa ir compreendendo esses princípios e como nós podemos melhor compreender. Beto, passo para você. Muito bem, é isso mesmo, né? Cada vez que a gente estuda essa obra, mais maravilhado nós ficamos, né? A questão 146, Laurinho, prosseguindo aí a nossa saga, né? Ela vai nos convidar a fazer uma reflexão muito, muito, muito interessante. Olha só. A alma que deixou o corpo vê Deus, porque nós estamos naquele item que o Kardec chamou o ser humano após a morte, o homem após a morte. Então, ele está dizendo assim, a alma que deixou o corpo vê Deus? Resposta objetiva. As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração. Não é dado, senão às almas de elite, gozarem da presença de Deus, Laurinho. Passo para você. Você está sem som. Desculpa, gente, desculpa. O que me chama a atenção aqui é na resposta, quando ele vai dizer, né, que a faculdade de percepção da alma são proporcionais à sua depuração. Então, perceba que ele está falando
de perceber, não é somente agora perceber Deus, de perceber. Então, à medida que a alma vai se depurando, mais e mais ela vai ter uma percepção do mundo espiritual, de uma realidade, mais e mais ela vai tendo percepção de espíritos mais elevados, mais e mais vai entrando em comunhão de pensamento com esses espíritos, e quanto mais elevar, então, agora, espíritos de escola, espíritos de elite, como está na tradução do Beto, espíritos puros, mais agora ela percebe Deus, mais agora ela sente Deus. Então, quer dizer, é uma conquista gradual, pelo esforço do espírito, que somente no estado de depuração completo é que ela vai ter uma percepção maior. Espíritos superiores, mas ainda não espíritos, podem perceber, sim, mas ainda com certas limitações, porque ainda tem, por assim dizer, ainda que se depurar. Mais uma vez depurada, então aí de novo, quero trazer Jesus quando ele vai dizer assim: meu Pai e eu somos um. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus agora diz assim, aqui, né, eu interpretando aqui, eu percebo o pensamento de Deus, eu ouço, eu sinto, eu vejo Deus, de forma que vocês ainda não podem, né? Mas em que um dia vocês vão chegar lá. E ele vai dizer isso para aqueles dois apóstolos que queriam se sentar, segundo a mãe lá, juntamente com Jesus, né? Ele falou assim: será que eles já podem, já bebem do cálice que eu bebo? Ou seja, será que eles já alcançaram um estado de depuração que eu alcancei? Então, ainda não. Beto, mas te devolvo. Ô, Lauro, essa pergunta é tão muito bem sintetizada que, para minha compreensão, eu preciso pedir licença para o Kardec e tentar compreendê-la um pouco mais, né? Ele está dizendo assim, então depois da morte, a gente vê Deus? E ele está perguntando de maneira generalizada. E você vai perceber na próxima pergunta que tem lógica a pergunta do Kardec. Por que ele faz essa pergunta? Né? E a gente também percebe o tanto que os espíritos de fato usam a racionalidade. E eles explicam, pelo menos para a nossa compreensão, de um modo lógico, de um modo que abarca toda a dúvida e dissipa toda e qualquer controvérsia que se pudesse ter. Ou seja, a gente pode até fazer algum tipo de polêmica em cima disso, mas é por falta de caridade, a gente não quer compreender. Ele fala assim, o ser humano, né, acabou de morrer, vê Deus, o espírito vê Deus logo depois da morte? Ele vai dizer assim, e aí também aqui tem um dado da pergunta, né? Ele falou assim, toda alma, logo logo em seguida à morte, já vê Deus? Ou seja, você chegou no mundo espiritual, você já contempla Deus? Essa é uma pergunta que ele faz. E os espíritos respondem assim, as faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração. Se estou no lugar do Kardec, eu falo assim, eu não estou falando de faculdade. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando de ver Deus, eu não estou falando de faculdade. Quer saber se Deus está lá, se eu posso falar, e aí, Deusão, meu amigo, que beleza, né? Você tá meio velho, barbudo, hein, sou? Dá para você fazer uma barba. Eu vou fazer a barba espiritual de Deus. Então, é isso. Assim, nossa, mas ninguém limpa esse trono seu aqui, não. Então ele fala assim, as faculdades perceptivas da alma são proporcionais a grau evolutivo do espírito. E aí, Laurin, aqui eu fui levado a pensar assim, os atributos da alma estão em constante desenvolvimento. Quando você é simples e ignorante, alguns deles vão sendo, à medida que você vai evoluindo, despertados, mas está em você. Né? A gente é um espírito dotado com toda a capacidade, na plenitude do potencial dessa capacidade, para nos tornarmos espíritos puros.
Tanto que Jesus, você falou aí agora, né, lá no Evangelho de João, ele fala assim, né, que ele veio e proporcionou a todos a capacidade de se tornarem filhos de Deus. E os caras falam assim, ah lá, tá vendo? Isso é mágico, místico, maravilhoso. Ele falou assim, não, é só você ser uma pessoa boa como eu, você ser uma pessoa que perdoa como eu, indulgente, caridosa, fazer as coisas para os outros sem desinteressadamente, não ficar puxando o saco dos outros quando isso não vai te levar a lugar nenhum. Se for preciso de dizer que é hipócrita, pronto, acabou. Né? Não tem que ficar, por causa da posição social, ficar puxando o saco da criatura. Não, isso não é racional. E Jesus era muito racional. Mas ele tinha caridade, inclusive, com os hipócritas, porque ele não deixou momento algum de os ensinar. Se eles quiseram aprender, é problema deles. Não aprenderam porque eram hipócritas. Mas ele chamou atenção, advertiu. Então, as faculdades de percepção nossa, elas estão em consonância no nosso grau evolutivo. Tá aqui. Mas eu preciso deixar de lado aquilo que me provoca o estacionamento para eu poder avançar. Porque logo em seguida eu entro na fase nova, né? É igual um joguinho de videogame. Você passou determinados obstáculos, de repente você chega na próxima fase. E na próxima fase você não experimenta várias coisas nesse jogo novo aí, né? Os joguinhos todos aí tem as habilidades que ali a personagem que você está controlando, ela dá uma melhorada, as suas potencialidades, armas e tudo mais no joguinho ali, é mal comparando aquilo ali, é passar de fase. À medida que passa de fase, você amplia essas percepções. Mas essa não era a resposta. Porque a pergunta foi, eu quero saber se eu consigo ver Deus. Para os espíritos, a visão, ela se amplia no mundo espiritual. Kardec, então, falou assim, lá na questão anterior, né? Qual que é a situação da alma imediatamente depois da morte? O que ela vê? O que ela sente? E aí, no outro encontro, tem uma questão da lucidez, né? Mas também fala assim, olha, a memória, quando a alma passa a tomar consciência de que já desencarnou, que é espírito, etc., ela passa a ter acesso mais à memória, está mais lúcida, abarca um pouco mais do seu passado, e como a gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos também, o pensamento fica ampliado, então todas as potencialidades da alma, e principalmente no campo aqui das faculdades perceptivas, estão ampliadas. A pergunta do Kardec não é uma pergunta inocente. Ora, se elas estão ampliadas, logo eu posso ver Deus? Porque eu não estou querendo ver espírito puro. Quero ver Deus. Eu, né, sou um cara aqui que já estou querendo falar com o chefe do negócio. O negócio de ficar falando só com o empregado não dá. Quero falar com Deus. Aí ele vai dizer assim, primeiro, você tem que chegar num certo patamar evolutivo para você poder privar dessa presença. Ô, Lauro, mas olha que engraçado. A pergunta é, a alma que deixou o corpo vê Deus? Então, na segunda parte está assim. As almas de escola, como você disse, elas ficam felizes, se felicitam da presença de Deus. Aí, de repente, Laurinha, é como se você estivesse numa situação que você fala, aqui, Deus está aqui. Gente, Deus, você está aqui. Mas aí, Laura, ele não falou que Deus não está presente. Ele falou diferente. Ele falou assim, você que não ainda despertou em si mesmo essa faculdade para ver Deus. Poderia ver Deus? Pode. Essa é a ideia. Mas você precisa progredir. Porque, né, espírito de terceira, quarta, quinta ordem igual a gente aqui na Terra, mas nem de longe que vê Deus e que profetiza igual tem gente aí falando essas bobagens, essas asneiras. Ele está presente. Nós é que estamos distantes. Porque aqui tem a parábola do filho pródigo. O pai está sempre presente.
O pai te dá a sua herança, deixa você ir embora, porque você não sai de perto do coração do pai que te ama. E o filho pródigo, quando ele foi para a experiência, ele fala assim, não devia ter saído de perto do pai. E o pai vai dizer assim, você nunca saiu de perto de mim, eu sempre estive com você. Você que não percebeu. Eu estava lá. Então ele fica feliz por agora ele estar privando dessa presença. Agora imagina, Laurinha, a gente que gosta de estudar tá na presença da suprema sabedoria, cara. Deus não sabe o inferno que eu vou fazer na vida dele, porque eu tenho muita pergunta para fazer. Eu tenho dúvida demais. Entende? E aí, Lauren, essa questão aqui, ela me leva a essa viagem aí. Você vê que tem um quê de loucura aqui, né? Mas a sabedoria humana é loucura para Deus. Então, aqui a gente está sempre percebendo isso. Depois ele vai para aquela questão 147, mas eu queria te ouvir aí para chamar o centro, né, a racionalidade, essas coisas, porque eu estou viajando aqui. Beto, não, e concordo, e quero dizer assim, nós estamos imersos, e Kardec vai trabalhar na ideia, na Gênesis, a ideia o fluido divino, então nós estamos imersos nesse pensamento de Deus, então não nos afastamos nunca, né, de Deus, porque não tem como nos afastar, porque Deus é o tudo, né? Bom, por que então a gente, alguém perguntou, então, se a gente está, por que não vê? Gente, é muito simples, é usado a ideia da montanha, quanto mais você sobe, mais discípulo nevoeiro. Vamos mudar agora. Imaginemos nós mergulhados num oceano, na parte mais escura, lá do fundão mesmo. São os fluidos dos quais nós estamos envolvidos pela nossa inferioridade. Aí, Beto, pessoal, é muito bom que se diga de passagem, quando se diz o espírito se depura, a alma, essa essência, ela adquire faculdades, desenvolve a inteligência, vai se moralizando, e à medida que isso acontece, a alma, ela vai atuando sobre os fluidos que estão em volta dela e vai dando qualidade e vai tornando esses fluidos cada vez mais rarefeitos, cada vez mais sutis. E aí, à medida em que, agora, do oceano, né, que nós vamos subindo e que nós vamos dissipando essa escuridão, nós estamos agora cada vez mais próximo à superfície, mas vai ampliando, então agora nós vamos tornando esses fluidos cada vez mais sutis, mas vai ampliando a nossa capacidade de ver, da alma ver. E à medida em que vai chegando cada vez mais na superfície, saindo deixando aquela escuridão para trás, então agora, de novo, esses fluidos que estão em torno de nós, o perispírito, mas esse perispírito, ele não vai mais obscurecer a visão da alma. Ou seja, a alma vai vindo cada vez com muito mais abrangência, com muito mais lucidez, a ponto dela agora ver aquele Deus aquele Deus que a gente não conseguia ver, Deus que a gente não conseguia ver por causa daquela escuridão que a gente está imerso, agora a gente percebe, é o que o Beto disse aqui. Então, Deus, você sempre esteve lá? Estou em todo lugar, só que se você não via, porque você estava muito escurecido, aqueles fluidos que estavam te envolvendo pela sua pouca compreensão, desenvolvimento possibilitava me ver. Agora não, agora você superou isso, você tornou aqueles fluidos agora muito sutil, você pode me ver. Então, por isso que a ideia, quando o Kardec vai falar, gente, olha, é muito importante compreender a alma, perispírito. A alma e perispírito, esse ser duplo chamado espírito, porque a alma, esse ser, nós não podemos dizer que ela se depura, ela não. Ela vai adquirindo potencialidades, mas o fluido que está em torno dela é que a alma vai... Lembra de falar assim, à medida que o véu se levanta, à medida que a alma vai se esclarecendo, ela vai depurando cada vez mais o seu perispírito. E aí vai aumentando a sua capacidade de compreensão, a sua capacidade de ver, sentir e ouvir Deus. Então, é por aí, Beto. Eu concordo aí, eu não sei se eu compliquei mais, mas
e no seu contribuir aí. Mas é isso, e concordo com você. É interessante notar, Laurinho, que com relação, né, visão de Deus. No processo evolutivo, os espíritos nos ensinam lá no livro dos espíritos, né? A gente sente e adivinha Deus. E chegado a um determinado patamar, igual está aqui, né? Chegado a espírito de escola, a gente vê e compreende. Ou seja, a nossa faculdade de percepção, ela só vai vai nos proporcionar a percepção de Deus ao nosso redor a partir do momento que a gente tem a capacidade de compreender a divindade. Porque imagina nós, espíritos inferiores, diante da divindade, imagina, qual o nível de compreensão? Primeira coisa, será que a gente não vai duvidar? Né? Será que a gente não vai duvidar? Porque a gente sente e adivinha, mas chega na hora, duvida. Né? Então, tem uma questão lá na 629, Laura, que fala assim, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal, né? Ele fala assim, sim, quando ele crê em Deus. Aí a pessoa fala assim, mas eu creio em Deus, e fala que crê em Deus e faz um monte de besteira, e fica parecendo um papagaio de pirata. Eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Desculpa. Ele fala assim, quando você crê em Deus, você quer saber, quer conhecer. Conhecimento é ciência. E para isso, para conhecer, para saber, Deus deu a inteligência para o ser humano para discernir uma coisa da outra. Então, gente, a ignorância dos papagaios de pirata que fica crendo em Deus, mas só fazendo porcaria do ponto de vista espiritual, porque espiritismo é ciência. Ciência é conhecimento. Eu tomar ciência de algo é deter conhecimento sobre alguma coisa. Entende? Então, nós estamos sujeitos a errar, a nos enganar. Eu não posso chegar perante a divindade sujeito a errar e me enganar. Eu preciso, de fato, compreender a divindade para ser útil em alguma coisa. Esse é o propósito. E a gente, será que está querendo ser útil em alguma coisa? Será que eu vou ter, de fato, uma felicidade? Né? E aí você falou, né, Laurinho, a respeito aí da questão, né? Vamos passar para 147, que trata bem do que você disse aí nas suas colocações, na sua resposta. A 147 está dizendo assim, se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Resposta. Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. Mecanismo. Por quê? Porque Deus irradia-se para todas as direções. E podemos dizer com isso que o universo, que é uma criação de Deus, está mergulhado na divindade. Da mesma maneira que estamos mergulhados na luz solar. Esse é um exemplo do Platão. Se você for lá na República de Platão, tem um diálogo no capítulo 6 que fala exatamente isso, faz essa comparação. Só que lá Platão não chama Deus de Deus. Ele chama de a ideia do supremo bem. A ideia do bem. Né? Que ele fala assim que é o mais alto dos conhecimentos. E a gente acabou de falar de ciência aqui. Né? Por isso que para conhecer Deus, a gente precisa ter um nível melhorzinho, né? A gente precisa ter feito pelo menos 2 doutorados aí em matéria divina. Mas os espíritos atrasados estão cercados por uma espécie de bruma, uma espécie de nuvem, uma espécie de gases que obliteram ali, como se fosse um grande nevoeiro, que o esconde Deus dos seus olhos. E essa bruma só se dissipa
à medida que os espíritos se desvencilham da atração da matéria, ou se purificam e desmaterializam. Então, Lauren, ele vai dizer assim, os espíritos inferiores são, quanto à visão de Deus, presta atenção nisso. Nós estamos falando de Deus, então, em relação à visão de Deus, os espíritos inferiores ficam como os encarnados, que com a vista física não conseguem enxergar os espíritos. Ou seja, o espírito inferior em relação à visão de Deus é como se fosse um cego. Como nós que não conseguimos ver espíritos. Quem não tem a faculdade da visão, da vidência, não vai se regozijar na presença de um espírito. Poder dialogar, conversar, né? Imagina, tanta coisa que a gente tem para perguntar para eles, né, Lauren? Então, aqui, mal comparando, a explicação é a mesma lá da ubiquidade dos espíritos. O espírito, ele se projeta pelo pensamento. E ele está em vários lugares porque ele projeta o seu pensamento para vários lugares e como se fosse o sol, ele se irradia para isso. Isso na potencialidade de um espírito, segundo seu grau evolutivo. E Deus, imagina, ele que criou esse parangolê aí, a estratégia dele, imagina ele, né? Então é uma coisa assim, soberanamente inexplicável, né, Laura? Assim, e maravilhosa para se regozijar na felicidade de estar na presença de um ser, né, dessa natureza. Laura. E o que é mais fantástico ainda é como Kardec vai fechar esse tema lá em A Gênese, como foi citado, quando ele vai dizer que os fluidos estão impregnados pelo pensamento divino. Aí, agora que você lá, aqui no início, que é o Espiritismo, você vê assim, dizendo que Deus, né, irradia o seu pensamento por todo o universo. Gente, então, se ele irradia o pensamento por todo o universo, tudo está impregnado pelo seu pensamento. Mas por que então a gente não consegue ver e nem sentir Deus, nem compreender? Porque nós ainda não conseguimos abarcar aquilo de melhor que tem Deus, por assim dizer. O que é de melhor que tem Deus? A sua verdadeira perfeição. Por quê? Porque nós estamos ainda mergulhados no universo material. Todo o nosso pensamento, esse nevoeiro que nos envolve, não permite que a gente realmente, de fato, veja Deus na sua maior pureza, na sua pureza infinita, que é a sua perfeição. Então, precisamos do quê? Nos depurar, tornar esses fluidos que estão em torno de nós, que é esse nevoeiro, cada vez mais sutil, para que a gente consiga realmente ver esse pensamento, sentir esse pensamento, ouvir esse pensamento. Beto, e aí, Kardec vai dizer que não basta crer, para falar na fala do Beto. É preciso, antes de tudo, compreender. Porque depois que você compreender, a sua crença é inabalável. É aquela fé inabalável que encara a humanidade face a face em qualquer período, em qualquer momento. Então, à medida então Jesus vem aqui, encarna naquele rabo de foguete que ele encarnou, no meio de um monte de negro primitivo. Em momento algum, pode ter certeza, pessoal, ele duvidou de Deus, porque a sua compreensão escapa a qualquer um de nós, no entendimento de qualquer um de nós. Beto Ramos. Isso aí, isso mesmo, Laurinho. E lembrar, né, que a questão do conhecimento, ela parte de alguns princípios aqui. E quando a gente está falando disso, eu queria usar a expressão do Lauro aqui num outro estudo, né? Ele falou assim, nós estamos falando da inteligência moral. E o Kardec fala assim, não estamos tratando de uma educação que é conseguida e alcançada em livros. Então, um dos pressupostos para você ter uma razão
que lhe permita discernir racionalmente as coisas, com justiça e com bondade, né, ao mesmo tempo, né? Amor, justiça e bondade. Uma coisa é fundamental, é preciso você se colocar no seu verdadeiro tamanho. Então, ele fala, o primeiro aspecto, questão 631 do Livro dos Espíritos, crer em Deus. Por que crer em Deus? Dá o nome que você quiser, não quer que você chame ele de Deus, não. Mas você tem que se colocar no seu verdadeiro tamanho, porque você só pode o que um ser humano pode. E todos os outros seres humanos podem o que você pode. Essa é que é a real. Se você entender isso, fica mais claro. Agora, eu te desafio a querer poder o que Deus pode. Porque você destrói o universo e você não consegue criar outro. Isso eu sei. Você tem um poder de destruição violento por causa da sua ignorância. Não é nem seu mal, é desconhecimento. Mas Deus faz isso aqui e ele coloca outro universo. E tem um detalhe. Pode ser no pensamento místico, mágico e maravilhoso, como pode também ser as leis que regem a matéria igual ele fez. Porque o Kardec nunca disse que Deus não poderia criar o universo do jeito que falaram. Assim, mas Deus não poderia tirar do nada a Terra, num piscar de olhos? Ele falou assim, pode. Lógico, pode. É Deus. Eu não vou discutir Deus, que é a suprema inteligência. Eu estou dizendo que esse mundo que nós estamos estudando não foi assim que ele fez, porque ele está deixando a prova científica de que não foi assim. Como é que eu vou brigar com Deus? Parece, viu, gente, que ele não quis tirar a coisa do nada. Ele não quis colocar um Adão no paraíso. Porque também tem essa questão aqui, né? Começou no primeiro homem, ele fala, não, estuda a evolução aí, biológica, as leis que regem, você vai perceber que o negócio é diferente. Não é desse jeito. Será o Benedito que nós vamos ficar na ignorância? Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas tem um segundo ponto. Crer em Deus não é o suficiente. Hein? Laurinho, crer em Deus não é suficiente. Sabe por quê? Porque eu já escutei de um monte de gente que crê em Deus ou que diz que crê em Deus. Não sei se é da boca para fora ou se é do coração. Mas diz que crê em Deus. É preciso querer saber. Ele diz assim, quando quer saber. Então, crer em Deus é uma fase. Uma fase. E a ideia de Deus é inata desde a história da civilização do mundo. A história da civilização, ela se correlacionou, né? Se misturou, se confundiu, melhor dizendo, com a história das religiões. Agora, eu quero saber o seguinte. A gente quer saber porque ele está falando de ciência. Deus te deu a inteligência. Você quer saber? Essa é a questão. Aí, Laurinho, eu convidaria, se você quiser passar para frente, para 148. Vamos embora. Então, vamos lá. Após a morte, a alma tem consciência da sua individualidade? Como é que ela constata? E como nós podemos constatá-la? Então, olha que essa 148 aí é brabeza, hein, Laura? Se as almas não mais conservassem sua individualidade após a morte, seria para elas e para nós como se absolutamente não existissem. E as consequências morais seriam exatamente as mesmas para todas. Lauro, pois no final eu quero que você fale assim, quando fala assim, e as consequências morais, ou seja, os efeitos, seriam exatamente os mesmos para todos. E o Kardec acabou de dizer que os efeitos não são iguais para todos, porque cada alma conserva a sua individualidade. Mas vou prosseguir. Elas não se distinguiriam. A do criminoso estaria na mesma categoria que a do homem de bem, do que resultaria não existir interesse algum em se fazer o bem. Como o próprio materialismo diz isso. A individualidade da alma é posta a descoberta de maneira, por assim dizer, material nas manifestações espíritas, pela linguagem e pelas qualidades próprias de cada uma. Visto que elas pensam e agem de maneira diferente, umas são boas e outras más,
umas sábias, outras ignorantes. Umas desejam o que outras não querem. Isso é a prova evidente de que não estão confundidas num todo homogêneo. Sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal qual indivíduo na Terra. Graças ao Espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais algo vago, mas um resultado da observação. A alma prova por si mesma sua individualidade porque tem pensamento e vontade próprios, que a distinguem umas das outras. Ela o prova ainda também por seu invólucro fluídico perispírito, espécie de corpo limitado, que a torna um ser à parte. Observação. Certas pessoas acreditam escapar à peste de materialistas ao admitirem um princípio inteligente universal do qual absorvemos uma parte ao nascer, o qual constitui alma, para devolvê-la após a morte à massa comum na qual as almas se confundem como gotas de um grande oceano. Esse sistema é uma espécie de transação, no original, sorte de transaction, ou seja, de troca de negócio e não de transições, como tem sido traduzido, né? Espécie de troca de negócio nem merece o nome de espiritualismo, pois é tão desesperante quanto o materialismo. O reservatório comum do todo universal se equivaleria ao nada, pois nele não mais existiriam individualidades. Essa pergunta fica claro aqui que o Kardec está conversando com uma teoria, né? Mas também tem outras coisas para a gente poder extrair daqui quanto à consciência e individualidade, né, Laurinho? Passo para você. Exato, Beto. Imagine, a teoria do materialismo, por exemplo, é de que não existe nada, morreu, acabou. A teoria do panteísmo, a doutrina panteísta, segue quase a mesma ideia, porém, admitem a existência da alma. Existe, né? Então, só que agora, o que ela acaba se resumindo as ideias igual ao materialismo, porque, veja, desprende do todo universal uma porção desse todo e encarna. Enquanto está encarnado, ele tem a individualidade numa personalidade humana. Aí, ao morrer, essa porção, ela volta para o todo, é absorvida pelo todo, e tudo aquilo que aqui ela fez, de bom ou de ruim, é absorvido pelo todo. A ideia é igual ao do materialismo, então. Ou seja, o materialismo é o seguinte: tudo que eu fiz aqui, ao morrer, deixa de existir. O panteísmo, a mesma ideia, porém, é uma essência, uma porção do todo, que volta para o todo, que tudo aquilo que fez aqui deixa de existir, porque é absorvida pelo todo. Então, que sentido tem praticar o bem? Percebam que todo o esforço que eu fizer em prol do outro, o bem, a caridade, tudo isso vai se perder. E aquele outro que não fez nada disso e, pelo contrário, fez o mal, ao morrer também vai se perder, porque vai ser absorvido pelo todo. Então, qual o esforço? Que sentido tem em se esforçar em ser bom? E que sentido tem, então, eu viver em função do outro, para o outro, servindo o outro? Não tem. A cada individualidade, ela é marcada, por assim dizer, pelo que fez de bom ou de ruim. E aí Kardec estabelecendo diálogo com essas individualidades e que ele percebeu, falou, peraí, então você é feliz porque você praticou bem? Sim, pratiquei o bem. Você é infeliz porque você praticou mal? Sim, também, eu pratiquei o mal. Então quer dizer que quando morre, vocês continuam aí, essas individualidades? Sim, o bem-aventurado e aquele outro que sofre, porque não fez o melhor. E aí Kardec vai depois dizer o seguinte, olha, tem ponto aqui também, tem um tal de perispírito aí,
que é o que também individualiza essa criatura. Então, esse perispírito, e a gente falou desse perispírito mais sutil, aquela alma que já progrediu, e aquele perispírito mais denso daquela alma que está atrasada. Mas, porém, são individualidades, e essas individualidades são inteligências que estão desenvolvidas em graus infinitamente diferentes uma das outras. Mas eu queria te ouvir, Beto. Laurex, eu quero buscar uns outros campos aqui de exploração. Primeiro, a reafirmar que quando o Kardec diz assim, a alma, se não tivesse ou não mantivesse sua individualidade, as consequências para ela depois da morte seriam as mesmas para todas. Não teria nenhuma consequência diferente. Com isso, Kardec reafirma uma vez mais que não tem lei de causa e efeito. Causa e efeito que ele usou é um axioma, conforme está explicado em outros encontros nossos. Então, aqui ele reafirma isso. É importante dizer. Um outro dado é que ele vai dizer assim, alguém pergunta, bom, como que o Espiritismo provou que a alma existe? O Espiritismo não provou que a alma existe. Eu tenho percebido aqui, né, encontros, que as criaturas querem promover dentro do movimento espírita e fomentar situações de pesquisas para comprovar a alma. Ou trazer cientistas que acabaram de comprovar a existência da alma. Me perdoa, gente, eu tenho mais o que fazer. Não me convida para isso, por favor. Eu lá quero saber de cientista que tá, nossa, porque ele fez a experiência agora, comprovou, porque isso é importante para o espiritismo. Me ajuda aí. Importante para o espiritismo, uma vírgula. Importante para o espiritismo é os espíritas entender que já houve um método científico e que o Kardec já comprovou. E está escrito aqui, ó. Aí só o ignorante que não quer entender. A alma existe. Por quê? Porque as manifestações espíritas assim as comprovou, ou comprovou a existência da alma. Comprovou. Como que se deu isso? Se observou cientificamente, método do testemunho, lógica, razão e bom senso, a comunicação. Na comunicação, observou-se a linguagem diferente, variadas, como nós encontramos no nosso dia a dia, entre as pessoas que nós nos relacionamos, as mais eruditas, com mais conhecimento, filólogos. Não entendi o que é filólogo, tá vendo? É isso que a gente está falando, a linguagem mostra uma certa diferença de conhecimento, isso Kardec percebeu. Outras têm uma linguagem muito rasteira, um vocabulário limitado pela linguagem, pelas qualidades. Ele observava as qualidades. Mas você não está vendo. Você não está vendo. Não interessa. Qualidade não se prova com o olhar, mas com a ação, o agir do outro. Assim que ele demonstra. Então, ele percebia que elas apresentavam qualidades próprias. Violência, pureza, doçura, respeito, né? Qualidades boas e ruins. O que qualifica o caráter da pessoa, né? Isso que se chama qualidade. Percebeu que pelas comunicações, o agir desses espíritos era de maneira diferente. Ele percebeu que em umas se encontrava bondade, respeito, doçura, paciência, tolerância. Outras não, eram más. Não encontrava nenhuma dessas qualidades. Percebia sabedoria, mas nem por isso o sábio era aquele que se desenvolveu mais, que era espírito puro. Não tinha sabedoria, mas era espírito inferior. Era sábio, mas era mau. E o outro era bom, mas não tinha sabedoria. Então, desenvolve intelecto moralmente. Outras ignorantes.
umas querendo, desejando coisas que outras não mais desejavam, umas apegadas a certas coisas que as outras não. Isso mostrava o que de fato nós somos como seres humanos encarnados. Cada um tem um objetivo, cada um quer alguma coisa, cada um busca alguma coisa, né? Então, a partir daí, resultado da observação. Então, você percebia que não era um todo homogêneo, que esses espíritos não se confundiam. Diferentemente, há comunicações em que o Kardec disse assim, não é São Luís se comunicando, ao passo que em outros é São Luís se comunicando. Então, ele identificava, porque era perspicaz e observava, coisa que a gente não faz. E depois, Laurinho, para resumir, né? Porque essa parte que a gente falou foi do espiritismo experimental, da ciência espírita, daquilo que o livro dos médiuns nos proporciona a adquirir de conhecimento. Aí ele falou assim, mas tem mais. É o espiritismo experimental, é a comunicação entre os espíritos que nós podemos notar a individualidade. Por quê? Se as manifestações provaram a existência, individualidade e eternidade das almas e pluralidade das existências, você, por elas também, pelo contato com os espíritos, pelas relações que podiam ser mantidas nessas comunicações que se tinha entre os espíritos, percebeu-se que havia vontade como atributo da alma, pensamento e mais. Os videntes viam que uns se apresentavam com uma determinada personalidade, característica, aparência, e outros não. Então, era isso que eu teria a dizer. A nota, ela está comentada por si mesma, Lau. Passo para você fazer os seus comentários finais, e aqui já até vou me despedindo de todos e todas para a gente se encontrar numa próxima ocasião. Fiquem com os bons espíritos e com Deus, a quem eu agradeço por essa oportunidade, juntamente com o Laurinho. Então, fique à vontade aí para suas considerações, Laurex. Até o próximo vídeo. Beto, eu agradeço mais uma vez por estar aqui estudando, gravando esse vídeo aí com você e agradecendo também a você que está nos assistindo agora, na certeza de que vão estar aí repletas de saúde, de prosperidade. Agradecer aos bons espíritos, né? Essas individualidades, espíritos superiores que vêm ao nosso socorro, inspirando-nos a praticar o bem, a melhor compreender aquilo que estamos estudando, e se o estudo realmente é sério, tem um propósito que o nosso propósito é aprender com seriedade, com certeza essas individualidades, espíritos elevados, estarão em volta de nós, em derredor de nós, impulsionando-nos a melhor compreender. E, acima de tudo, agradecer a Deus, a essa inteligência suprema, né, que o seu pensamento de bondade, de justiça está impregnado em todo o universo, e que se a gente ainda não consegue compreender, é por falta mesmo de desenvolver a inteligência racional, né, a perfeita racionalidade do que é Deus. Aí, somente espíritos puros. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e nos vemos aí no próximo vídeo.